Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e hoje vamos trabalhar os conectivos. Você sabe o que são os conectivos? É o que nós vamos aprender no vídeo de hoje. O que são, como devem ser usados, em que situação podem e devem ser usados. Então vamos aprender, vamos conhecer um pouco de alguns conectivos. Como exemplo, porquanto, portanto, conquanto e enquanto. Cada um tem um significado diferente. Embora a pronúncia seja semelhante, sejam parecidos, porém os significados são diferentes, o contexto é diferente e é importante que você conheça cada um deles. Exatamente para quando cair uma questão num vestibular, no Enem ou num concurso público, para que você não fique numa situação complicada, difícil, numa saia justa, sem saber o que fazer. Então, o caminho é esse, é estudar um pouco mais, é pesquisar um pouco sobre os conectivos. E neste vídeo de hoje, nós vamos mostrar vários exemplos, vamos mostrar os contextos, os significados, e a partir daí, com certeza, você não cometerá nenhum erro a mais. Então, acompanhe comigo este vídeo de hoje. Já vá deixando o seu triplo C, curta, compartilhe e comente o nosso vídeo. Então, entenda, acompanhe comigo a explicação. Bem, queridos e queridas, vamos agora à explicação sobre os conectivos. Conquanto, portanto, entretanto, no entanto, enfim. O que importa é que o uso dos conectivos serve para manter a coesão do texto que está sendo escrito, dos enunciados, como estão sendo construídos. Então vamos começar exemplificando o caso de porquanto, o conectivo porquanto, o que significa e em que situação pode ser usado. Vamos a um exemplo. O candidato foi eliminado, vírgula, porquanto não atingiu a pontuação mínima. O candidato foi eliminado, vírgula, porquanto não atingiu a pontuação mínima. Esse porquanto aqui significa o quê? Significa uma explicação. Portanto, neste caso específico, é um termo explicativo. Eu estou explicando o motivo pelo qual o candidato foi eliminado. Por quê ele foi eliminado? Porque não atingiu a pontuação mínima. Então, em vez de usar o porquê ou pois, eu uso o porquanto. O porquanto é uma linguagem mais acadêmica, menos informal. É uma linguagem que está de acordo com o padrão da língua portuguesa. Porquanto vai soar um pouco melhor, principalmente se for num texto com a intenção de ser mais bem elaborado, ser mais bem calculado, com um risco calculado. Então, porquanto, neste caso, significa isso, significa explicação. O candidato foi eliminado, vírgula, porquanto não atingiu a pontuação mínima. Ou seja, porque não atingiu a pontuação mínima, pois não atingiu a pontuação mínima. Serve então para explicar. É um termo explicativo. Agora vamos ao conectivo portanto. Aliás, o portanto é um dos mais usados na maioria das redações, na maioria dos textos. Muita gente utiliza o portanto. E por que usamos? Vamos mostrar através do exemplo. O concurseiro não alcançou a pontuação mínima, vírgula, portanto foi eliminado. O concurseiro não alcançou a pontuação mínima, vírgula, portanto foi eliminado. Esse portanto dá uma ideia do quê? Exatamente, dá uma ideia de conclusão. Eu estou concluindo a minha informação. Eu estou concluindo com a palavra portanto, com o conectivo portanto. Portanto, foi eliminado. Poderia ser substituído por logo foi eliminado. Então, foi eliminado. O concurseiro não alcançou a pontuação mínima, portanto, foi eliminado. Portanto, esse portanto significa o quê?
significa uma ideia de conclusão. Eu estou concluindo o meu pensamento neste enunciado. Agora vamos ao conectivo conquanto. Esse é pouco usado. Nem todos usam, somente num texto mais rebuscado, num texto mais bem elaborado, mais bem trabalhado, você usará o conquanto. Porém, ele tem um significado de concessão. Então vamos lá. Conquanto o candidato tenha atingido a pontuação mínima, não foi classificado. Conquanto o candidato tenha atingido a pontuação mínima, vírgula, não foi classificado. Esse conquanto significa o quê? Apesar de o candidato ter atingido a pontuação mínima, não foi classificado. Então, conquanto tem um significado diferente. Significa o quê? Significa concessão. Eu estou aqui fazendo uma concessão. E o conquanto pode ser usado exatamente neste sentido, nesse tipo de enunciado, porque vai fechar o pensamento do autor, vai fechar o pensamento do redator, daquele que está escrevendo esse texto. Portanto, conquanto significa o quê? Significa concessão. E agora vamos a mais um conectivo, que é o enquanto. O enquanto é bastante usado, pode ser usado em vários contextos e, portanto, apresenta vários significados. Então vamos entender como deve ser o uso do conectivo enquanto. Primeiro uso, significa tempo simultâneo, ou seja, indica que duas ações podem ocorrer ao mesmo tempo, no mesmo tempo. Então, quando isso acontece, este é um dos usos do conectivo enquanto. Vamos tomar como exemplo: eu estudo, vírgula, enquanto ouço música. Eu estudo, vírgula, enquanto ouço música. Este é o exemplo do uso do enquanto neste significado, ou seja, indicando duas ações ao mesmo tempo. Eu estudo enquanto ouço música. Estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E agora vamos ao segundo uso do enquanto. O segundo uso pode indicar condição de cargo ou função e significar na qualidade de ou como. Pode significar na qualidade de ou como. Indica o papel, a função ou o estatuto de alguém naquele momento. Então vamos ao exemplo para que possamos entender de uma forma mais clara. Enquanto professor, vírgula, recomendo pesquisa e estudo permanente. Enquanto professor, vírgula, recomendo pesquisa e estudo permanente. Ou seja, neste caso, o enquanto, o conectivo enquanto, está sendo usado para indicar a condição do cargo, a função, o estatuto de um profissional naquele momento, naquele instante. Enquanto professor, recomendo pesquisa e estudo permanente. Enquanto médico, vírgula, recomendo que não use a automedicação. Enquanto médico, recomendo o não uso da automedicação. Então, estou também, neste caso, indicando outra forma de usar o enquanto e com outro significado naturalmente. Vamos ao terceiro caso em relação ao conectivo enquanto. Pode ser usado indicando proporção à medida que, essa expressão à medida que é muito conhecida e muito usada, indica proporção. Usa-se também na locução enquanto mais, enquanto menos. Enquanto mais, enquanto menos, para indicar progressão. É algo que está evoluindo, é algo que está progredindo, embora não seja muito comum. É mais comum se usar quanto mais e quanto menos. Mas esta forma, enquanto mais, enquanto menos, para indicar progressão, também pode ser usada, está de acordo com o padrão da língua portuguesa. Vamos ao exemplo. Enquanto mais falava, mais se baralhava. Enquanto mais falava, mais se complicava.
Portanto, o enquanto pode ser usado com esses três significados diferentes. Isso mostra exatamente a diversidade de usos do enquanto, que é um conectivo bastante usado nos mais diferentes textos, até mesmo na fala, é bastante usado por muitas pessoas, e é bom entender esses significados diferentes, para que você não deslize neste ou naquele significado. Como se pode ver, dependendo do enunciado, o contexto é outro, o significado é diferente, a ideia expressa é completamente diferente. Portanto, está aí a explicação, esclarecendo essa dúvida, porque é uma questão com esses conectivos. O que são os conectivos? São elementos de coesão, servem para unir o texto, para unir as várias partes de um enunciado e para demonstrar coesão, união. Então isso é importante. Por isso são os conectivos, são chamados de conectivos. Eu espero que esse vídeo tenha sido claro a todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, ativem o sininho para receber notificações. Também deixem os seus likes, deixem os seus joinhas, inscrevam-se no canal. A inscrição é importante para manter o engajamento do nosso canal, cujo objetivo é único: exaltar a língua portuguesa. Continue participando, enviando seus e-mails, fazendo seus comentários. Curtam, compartilhem e comentem este vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.